turma, simbora, segunda-feira, 15 de maio, 6 horas e 35 minutos, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Vamos entrando, se conectando para a primeira edição da semana. Expectativa, não sei qual é o grau de importância que vocês dão para essa pauta, mas eu quero mostrar que a pauta ela é importante para todos vocês, talvez para alguns mais, para outros menos, mas é importante as eleições da Turquia. E algumas pessoas se perguntam como é que a eleição da Turquia pode mexer no cenário geopolítico internacional. São as mesmas pessoas que perguntam como é que a eleição do Brasil, aquela eleição entre Lula e Bolsonaro, como é que aquela eleição poderia mexer no cenário geopolítico internacional. Para quem não sabe, as eleições aqui do Brasil entre Lula e Bolsonaro foram bastante acompanhadas pela comunidade internacional. Então eu posso dizer para vocês que jornais importantes do mundo inteiro passaram a semana inteira naquele contexto, falando sobre as eleições do Brasil, sobre a polarização e as possíveis consequências. E agora os jornais estão focando nas eleições da Turquia. Sem medo de errar, sem medo de ser feliz, eu considero que a eleição na Turquia, em 2023, será a eleição mais importante do ano. Outras eleições vão acontecer, sim, mas, em princípio, lógico, tudo pode mudar, mas essa eleição da Turquia eu considero a eleição mais importante para esse contexto geopolítico. Por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. Essa é a pauta de hoje, com início, meio e fim. Enviem para os amigos, vão mandando esse ao vivo aqui para o pessoal, apertando no aviãozinho, e a gente vai seguir aqui firme e forte. Bom dia para todo mundo que está ao vivo, um grande abraço para vocês que vão assistir ao nosso Minuto Geográfico um pouco depois, um pouco mais tarde, e é isso aí, vamos embora arrochar o nó, beleza? Desativando os comentários para que todo mundo possa se concentrar. Seguinte, pessoal, saiu a prévia agora, eu estou acompanhando aqui ao vivo, saiu a prévia da eleição para presidente da Turquia e, em princípio, o Erdogan, ele alcançou aí 49,4% das intenções de votos, tá? O que eu posso dizer para vocês é que, para ele, essa é a eleição mais apertada. É muito provável que a eleição vai ou foi para o segundo turno, porque já tem mais de 99 e um quebrado por cento das urnas apuradas. Então, ele vai para o segundo turno contra o candidato da oposição, e a gente sabe que em qualquer lugar do mundo, segundo turno acaba representando uma nova eleição praticamente zerada. Resultado, ele pode sim ter dificuldades, então é real que ele possa perder essas eleições, tá? Eu queria lembrar para vocês que Erdogan, ele ganhou prestígio nos últimos anos, principalmente no ano passado, com a comunidade internacional, porque ele garantiu um acordo para a ONU. Para vocês terem uma ideia, esse contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia foi um contexto que mexeu com a produção de grãos, com a exportação de grãos. E isso poderia gerar um agravamento, na verdade gerou um agravamento, mas poderia ser pior, da crise alimentar do mundo. Erdogan, para quem não sabe, ele é o presidente da Turquia. A Turquia faz parte da OTAN, a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, aliança militar criada pelos Estados Unidos no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Mas Erdogan, além de fazer parte da OTAN, a Turquia, além de ser membro da OTAN, a Turquia tem aliança com a Rússia. Em verdade, o Erdogan tem uma relação pessoal muito boa com Vladimir Putin, e o que se diz é que ele é um dos pouquíssimos líderes internacionais que Vladimir Putin tem uma capacidade de escuta. Ele pode sentar com Erdogan e pode dialogar sem muito filtro, sem muita cerimônia. Então, no ano passado, Erdogan convenceu Vladimir Putin para que Moscou pudesse liberar
para que a safra de grãos pudesse ser exportada pelo Mar Negro. Sem essa figura pessoal dele, sem essa negociação dele, o que é que poderia acontecer? A situação poderia ter sido muito pior, poderia ter agravado ainda mais a crise alimentar mundial. A gente sabe que a Turquia tem uma posição geográfica estratégica, eu vou mostrar no mapa já já. Você tem Europa, Ásia e Oriente Médio. Um pedaço da Turquia, um pedaço de Istambul fica na Europa e o outro pedaço de Istambul fica na Ásia. Você tem ali o Estreito de Bósforo, você tem o Estreito de Dardanelos, você tem o Mar de Mármara. Então a Turquia é um importante entreposto comercial, é um país que fica na rota entre Ásia e Europa. Não é à toa que várias lideranças ocidentais, várias lideranças europeias fazem vista grossa sobre Erdogan. Primeiro, porque a Turquia tem posição estratégica. Segundo, porque a Turquia tem, de certa forma, um mercado consumidor considerável com quase 90 milhões de habitantes. E um outro ponto, a Turquia, para quem não sabe, é um anteparo para que os migrantes, notadamente refugiados, não cheguem à Europa. Só para dar um dado a vocês, desde o começo da guerra da Síria, quando tentavam derrubar o Bashar al-Assad, o presidente, o ditador da Síria, pois é, ele não foi derrubado, por sinal ele é aliado do Vladimir Putin, só a Turquia recebeu mais de 3 milhões de refugiados advindos da Síria. Então, mais de 3 milhões de refugiados advindos da Síria migraram para a Turquia e por lá ficaram. Se você parar para analisar, recentemente aconteceu um terremoto na Turquia, um terremoto que matou mais de 50 mil pessoas, repetindo, mais de 50 mil pessoas morreram nesse último terremoto. Você vai perceber que o terremoto foi na fronteira entre Turquia e Síria. E a fronteira entre Turquia e Síria, ela é pobre para torar, mas ela é pobre com força. E ela é habitada notadamente por milhões e milhões de quê? De refugiados. Então, a Turquia, ela recebe muito dinheiro internacional, ela recebe muita verba internacional para quê? Para garantir que os refugiados que lá chegaram, que lá estão, fiquem por lá. Turquia, segura essa galera. Turquia, segura no teu território os refugiados. Não deixa que essa grande leva de refugiados vá para a Europa. Deixa eles aí e em troca eu te dou uma ajudinha. E eu faço vista grossa para as atrocidades que você comete. O Erdogan, só para vocês entenderem, ele é um líder carismático. Ele é um cara extremamente, pessoal, habilidoso. Ele é um fenômeno político eleitoral. O cara está no poder há 20 anos. Há 20 anos. É muito possível que no segundo turno é provável que ele possa ganhar a eleição. O partido dele, a coalizão do Erdogan, já ganhou maioria no parlamento. Teve eleição no parlamento, deixa eu passar o dado para vocês. São 600 vagas do parlamento. São 600 vagas no parlamento. Desse total, ele alcançou aí a maioria. Cadê? A maioria, 600 vagas no parlamento, com 97% das urnas, a coligação de Erdogan alcançou 49%. Bem à frente da oposição. A oposição conseguiu 35% do parlamento. Então, mesmo que Erdogan perca a eleição para presidente, o parlamento é dele. O parlamento é dele. Percebem? Então, mesmo que a oposição ganhe para presidente, não vai ter uma vida fácil. Porque o parlamento está sendo conquistado, 50% do parlamento praticamente, pela coalizão do Erdogan. Então, ele tem uma maioria. Agora, o fato, ele tem 69 anos, ele nunca esteve tão perto de perder uma eleição. Ele está no comando desde 2003, são 20 anos, ou seja, não são 20 dias, não são 2 anos, é um tempo considerável. Líder carismático, mas a popularidade dele afundou. Afundou por quê? Primeiro, a reação dele diante das catástrofes naturais, terremotos. O mandato dele, ele já pegou aí 2 grandes terremotos. O que é que ele fez para tentar amenizar as consequências de um terremoto? Esse é um ponto importante. No último terremoto agora, morreram mais de 50 mil pessoas. Esse é um fato. O outro ponto também, o Erdogan, ele radicalizou. Ele passou a controlar a imprensa, passou a perseguir jornalistas independentes com mão de ferro,
passou a controlar o judiciário e a inflação está comendo no centro. A inflação está comendo no centro. A moeda turca, a lira turca derreteu. Agora, com o resultado da eleição, os mercados da Turquia abriram em baixa. Tem muita gente fazendo trade na Turquia, porque essa notícia que Erdogan conquistou o parlamento, para o mercado acaba sendo ruim. Se a oposição ganha para o mercado lá, o mercado vai reagir positivamente. Porque o cara da oposição, ele é um cara economicamente mais ortodoxo, ele prometeu independência do Banco Central, ele prometeu controlar a dívida pública, prometeu atacar a questão inflacionária. Ele é um funcionário público aposentado, foi parlamentar por 2 décadas, então ele prometeu restaurar a independência entre os poderes da Turquia, enquanto Erdogan, ele é considerado um grande ditador, um autocrata moderno. Só para dar um dado a vocês, a inflação na Turquia, no ano passado, bateu 85%, pessoal. 85% de inflação. E aí eu digo que Erdogan é um fenômeno. O cara com 85% de inflação no país, moeda desvalorizada, e o cara ainda tem 49% dos votos, há de pensar, será que a eleição é livre? Bem, tem observadores internacionais que disseram que a eleição está sendo justa. Os 2 candidatos, inclusive, estão reconhecendo o resultado do primeiro turno, do pleito. Tá? O que se diz é que ele é extremamente populista. Exemplo, internet grátis. Ele distribui internet grátis. Comida, cesta básica, para um monte de gente também. Um outro ponto também, ele liberou o gás. O gás que é caro, ele disse, olha, o gás vai ser de graça para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, com essa política populista, ele conseguiu aí alcançar bons resultados nesse primeiro turno. Existem 2 expectativas que eu quero falar com vocês. A primeira delas é sobre o voto feminino. O voto feminino na Turquia, eu digo para vocês, é muito importante. Ele adotou nos últimos anos uma linha pró-islâmica do partido. Pró-islamismo, pró-islâmica. Exemplo, ele derrubou o veto ao uso do véu no serviço público, possibilitando que mais mulheres religiosas pudessem trabalhar. Então, o uso do véu era proibido. Ele disse que não é proibido. Mulher muçulmana, mulher islâmica, você quer ir trabalhar no local público usando o hijab, usando o véu? Pode ir. Então, ele adotou uma linha islâmica. O voto feminino é considerável, tá? Agora a expectativa é se as mulheres elas vão votar nele no segundo turno ou não, porque o custo de vida está muito alto, e outra, ele teve uma escalada ultraconservadora. O que é que eu penso? O Erdogan tem um voto muito fiel, que é o voto do eleitorado religioso. Ele tomou medidas relacionadas ao eleitorado religioso, ao Islã, forte. Ele afastou a Turquia da laicidade. Turquia que ele até agora foi o presidente que mais aproximou a Turquia do Islã, tá? Desde Atatürk, tá? O fundador da Turquia moderna. A Turquia saiu da Convenção de Istambul. A Convenção de Istambul é uma convenção que garante a paridade de gênero, combate a violência contra as mulheres. Ele abandonou essa convenção. Então, há uma expectativa se as mulheres vão votar nele ou não. Porque ele é um cara ultraconservador nos costumes, saiu da Convenção de Istambul, ele disse que o véu pode ser usado em local público, sim, e aí, resultado, algumas mulheres estão se sentindo coagidas a voltarem a usar o véu em locais públicos e por aí vai. Então ele é um cara que concentrou os poderes com força. Tá? Vamos ver como é que vai ser essa questão da eleição. Deixa eu só mostrar um mapa para vocês aqui. Eu sei que vocês gostam de ver, tá? Só para mostrar para vocês o mapa da Turquia. Pera aí, deixa eu virar. Pronto. Aqui vocês estão vendo o território da Turquia, o Mar Negro, conseguem ver. Aqui é a Crimeia. Vê, Crimeia, Ucrânia, dessa. Estão vendo aqui a região do Donbass, que a Rússia, olha. A Rússia está aqui. A Rússia é gigante, tá vendo? A Rússia, ela quer tomar toda essa região da Ucrânia.
para a Ucrânia não ter saída para o Mar Negro. Tá? E a Turquia ela é estratégica. A Turquia é banhada pelo Mar Negro. A Turquia é membro da OTAN. Só que a Turquia, mesmo como membro da OTAN, a Turquia não aderiu às sanções contra a Rússia. A Turquia não aderiu às sanções contra a Rússia. Estão vendo aqui como é estratégico? Olha Istambul. Um pedaço europeu, um pedaço asiático. Estão vendo aqui o Mar de Mármara, aqui o Mar Mediterrâneo, aqui o Mar Negro. Estão vendo? Negro, Mar de Mármara, o Mediterrâneo. Então, a Turquia é estratégica, tá? Como eu já disse para vocês. Ô João, se a oposição ganhar, deve mudar muita coisa? Muito sinceramente com vocês. Não, porque o Erdogan, ele vai ter maioria no parlamento. E quando você tem maioria no parlamento, você consegue aprovar projetos de lei e afins e fazer um inferno na cabeça do presidente. A expectativa é quebrar um ciclo. Ele está no poder há 20 anos, é quebrar com aquela ideia da persona, né? Da autocracia. Como se a Turquia não tivesse capacidade de quê? Pô, de escolher um outro nome. Inclusive um outro nome, deixa eu colocar aqui. Inclusive um outro nome que pode ser algum nome do partido dele. Tá? Do partido dele. Beleza? O candidato opositor, ele já disse que se ele ganhar, vai aprovar os novos membros da OTAN. A Suécia segue vetada. A Finlândia entrou para a OTAN. A Suécia segue vetada por Erdogan, porque Erdogan diz que a Suécia apoia os curdos, terroristas curdos. É uma coisa que pode definir a eleição também. Eu estava vendo um mapa aqui, deixa eu tentar abrir para vocês. Deixa eu tentar abrir o mapa para vocês aqui bem rapidinho. Ele vai ter que conquistar o voto do eleitorado curdo. Para quem não sabe, de 15 a 20% da população turca, de 15 a 20% da população da Turquia se considera curda. Os curdos têm língua própria, os curdos têm alfabeto próprio, os curdos formam a maior nação do mundo sem território. É a nação curda. Imaginem vocês que são 35 milhões de curdos pelo mundo. A maioria na Turquia. Os curdos querem criar de volta o seu país, o Kurdistão. Kurdistão já existiu. Foi um país que desapareceu com a expansão do Império Turco-Otomano. Quando o Império Turco-Otomano acabou, os curdos tinham esperança no pós-Primeira Guerra de criar de volta o seu país, pegando um pedaço da Turquia, Armênia, Iraque, Irã, mas nenhum país quer abrir mão para criar o Kurdistão. Então os curdos vivem espalhados por vários países do Oriente Médio. Então os curdos não gostam do Erdogan, porque são tratados como cidadãos de segunda classe. Aí deixa eu mostrar para vocês uma curiosidade. Eita! Deixa eu tentar mostrar para vocês uma curiosidade. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui rapidinho, galera. Rapidinho. Pera aí. Pronto. Consegui aqui. Ó, esse é o mapa da eleição na Turquia. Ó, Erdogan, essa parte amarela, e de vermelho o candidato da oposição. Estão vendo? 3 observações. Aqui é a região de Ankara, capital, tá? Uma área muito importante. A oposição venceu. Aqui é Istambul. Oposição venceu. E aqui no Sudeste é onde se concentram os curdos. Oposição venceu. Curdos, Ankara, Istambul. Foram 3 vitórias importantes para a oposição. Inclusive, o Partido Verde, lá, que tem um apoio curdo, ganhou 10% das cadeiras do parlamento. 10% das cadeiras. É uma quantidade boa, uma quantidade razoável. E aí, gostaram da aula sobre a eleição da Turquia? Gostaram? Não dá para fazer exercício de futurologia, né? Não dá. Mas eleição apertada. Eleição apertada. Viram porque a Turquia é importante? Só mais 2 comentários, tá, gente? Inflação na Argentina vai para 109% no ano. Maior valor em quase 32 anos. Só para dar um exemplo, o aumento do preço da Argentina em um único mês foi de 8%, foi o dobro do registrado
em todo o último ano no Brasil. A inflação do Brasil em um ano bateu 4%. Da Argentina em um mês bateu 8%. Os hermanos estão numa situação difícil. Pena. Situação muito difícil da Argentina, tá? Muito difícil. Não tem dinheiro para pagar a dívida. Tá faltando dólar por lá. Só com o FMI, em 2018, a dívida foi de 44 bi de dólares. O empréstimo. 40 anos de democracia, pessoal. E quase 10 crises. Em 40 anos, quase 10 crises. Entra governo, sai governo, cenário de caos. Caos. Argentina, caos. Situação difícil por lá. O percentual da oposição. Deixa eu abrir para vocês aqui na Turquia. Deixa eu botar para vocês o resultado. Deixa eu colocar. Deixa eu ver. Partido de Erdogan no parlamento 49%, oposição 35%, esquerda verde, que os curdos apoiam, esquerda verde 10,4%. Na presidência, Erdogan 49,4%, Kemal, que é o opositor, Kemal 44,9%, 45%. Está apertado. Interessante. Está em Istambul. A inflação do Brasil é verdade? Eu não tenho por que questionar a FGV e os institutos que fazem. Há uma liberdade para que eles façam essa análise. Eu penso que a inflação do Brasil, na média, é essa mesmo. Agora ela é maior em alguns setores. Vide o setor de alimentos. A gente sente mais no dia a dia. Mas na média eu acredito sim que essa seja a inflação real. Eu não tenho por que duvidar, não. Brasil emprestar dinheiro para a Argentina. Quais são os termos? Já a Argentina tem um histórico de calote da dívida. Perigoso. Difícil. Tem que ter garantia. Impressionante. A Argentina já foi uma das maiores economias do mundo, pessoal. É isso aí. Turma, um beijo pra vocês. Semana extraordinária. Espero que tenham gostado. Vai ficar gravado no Instagram e no YouTube. Valeu. Paz de Cristo, uma ótima semana. E vamos embora. Simbora. Fui!